Opa, galerinha, pra quem não me conhece ainda, me chamo André, viu? Vou analisar aqui o pós-jogo do Brasil e Panamá. Já peço a inscrição de vocês, deixa o like, comenta, compartilha, viu? Vamos aqui falar. Eu queria mostrar pra vocês, mas já sabe, né? Com a questão de direitos autorais, então é difícil. Bom, primeiro lance do jogo, né? Que já que o Panamá acaba perdendo a bola aqui no meio de campo. O Casemiro faz a meteu uma meia pressão, colocou a bola aqui pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tá com a bola. Chutou, fez um golaço aqui de meia distância. Cara, o curioso desse jogo aqui, no meu entendimento, o que eu mais achei, assim, que poderia ter melhorado a seleção, eu senti muita falta do Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique ele poderia ter dado mais profundidade. Lembrar aquele Luiz Henrique dos tempos do Botafogo, que ele jogava muito por dentro. Senti um pouquinho ele desligado, desconectado no jogo. Geralmente, eu acredito que o Luiz Henrique ele vai melhorar o rendimento quando ele começar a jogar no segundo tempo. Tantas vezes que o Luiz Henrique chegou no segundo, entrava no segundo tempo, o Brasil melhorava. Mas o Brasil fez um bonito gol. Eu acredito que uma das coisas assim que talvez não tenha dado tão certo nesse primeiro tempo foi a questão do meio de campo. Eu achei um meio de campo, tirando essa parte aqui do início aqui que o Casemiro rouba, mas eu achei o meio de campo um pouquinho escondido no jogo, vamos dizer. Eu achei que no segundo tempo o meio de campo deu uma melhorada. Inclusive, no meu entendimento, até porque o meio de campo é mais versátil no segundo tempo também. E deu uma bela profundidade. Vinícius Júnior partindo para cima. Deu um chute meia boca. E cara, e o Panamá, ele foi até surpresa. Porque assim, eu não achei que o Panamá fez uma partida ruim, não. Principalmente no primeiro tempo. Eu acredito sim que o Panamá ele teve uns momentos que ele colocou uma pressãozinha no Brasil e até por isso mesmo que conseguiu fazer os dois gols. Nesse lance aqui da batida de escanteio, no primeiro momento, quando eu tava assistindo pela TV, eu coloquei muita culpa no Alisson, não vou mentir. Só que depois que eu fui ver o lance, realmente não tinha como ele fazer muita coisa. Porque acho que nenhum tipo de goleiro fazia uma defesa dessa. Até porque realmente a bola desvia na barreira e isso acaba totalmente com a visão dele. Realmente não tem como colocar a culpa no Alisson. Porque pra mim também o Alisson tá devendo muita coisa na seleção, mas dizer que isso aqui foi responsabilidade dele também, não dá não. Realmente a bola teve uma desviada muito grande e não tinha como ele defender mesmo essa bola não. Vamos seguindo aqui. Depois, lá pros 18 minutos, o Panamá começou a pressionar mais o jogo. Eu senti que o Panamá estava mais conectado, fez inclusive algumas bolas de profundidade, só que como o Panamá não tem muita, não uma seleção assim muito, né, vamos dizer, não tem muita técnica, então acabou que não deu para resultar em gols. Mas se fosse uma seleçãozinha melhor com essa pressão que eles têm no Brasil, poderia sim ter saído até com a vitória no primeiro tempo, no meu entendimento. Até porque, no meu entendimento, o Panamá ele foi melhor no primeiro tempo do que o Brasil. Aqui temos uma bola chutada pelo Rafinha, o Vinícius Júnior partindo por dentro, como ele sempre faz, tocou por Rafinha, chutou, mas a bola foi para fora. Isso aqui é nos 31 minutos do primeiro tempo. O Panamá agora tá fazendo uma pressãozinha aqui. Eu não sei se é. Não, não é exatamente aqui. O Panamá acabou de dar um chute bem de fora da área, mas o Alisson fez uma defesa tranquila. Eu não sei se é nesse exato momento. Foi nesse exato momento mesmo. O Vinícius Júnior ele chega. Inclusive, é engraçado, porque o Vinícius Júnior, pelo que ele joga no Real Madrid, ele ainda tá devendo muito pela seleção brasileira. Mas ontem eu acredito que o Vinícius Júnior ele fez um belo jogo, sim. Ele conseguiu arrastar dois aqui por dentro da defesa e acabou acertando um cruzamento pro Casemiro. O Casemiro só empurrou de cabeça e partiu pro abraço. Foi bonito o gol. Bonito o gol. Pode pintar coisa boa aí na seleção, viu? Se bem que eu não, eu acho que hoje o Casemiro não deveria estar mais na seleção. Meu entendimento. Tem muita. Joga muito, muito bom jogador, mas eu acredito que o tempo dele já tinha passado já. Mas vamos que vida que segue, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho também, porque senão o vídeo vai ficar grande. E o primeiro tempo foi isso. Deu uma. A Rafinha tentou chutar aqui, mas não resultou em gol não. E aqui no segundo tempo, agora o segundo tempo eu acho que foi a minha grande surpresa. Porque, só que, assim, eu acho que o segundo tempo que mais me surpreendeu
foi não a entrada do Danilo, porque eu acho que o Danilo ele já estava jogando tanto, ele joga muito bem, tanto no Botafogo como na seleção, ele já tem demonstrado isso em pouco tempo. Eu acredito até que ele pode ser quase um atacante, porque ele tem uma profundidade de atacante pelas bolas que ele, lá ele, né? Mas pelo chute que ele tem, né? Ele tem um bom chute de média distância. E uma coisa que o Danilo sabe é se posicionar muito bem. Mas o jogador que realmente mais me surpreendeu nesse segundo tempo aqui, inclusive, que foi o cara que fez o passe pro Danilo fazer o gol e pro Endrick quase marcar, foi a questão do Paquetá. Paquetá não é um jogador assim que eu tenho tanta admiração, mas nesse jogo aqui ele conseguiu realmente, ele tem umas bolas de profundidade bem interessante. Que acho que foi uma das melhores partidas do Lucas Paquetá. Ou pra mim, talvez pode ter sido a melhor partida dele com a seleção. Agora um detalhe curioso nesse lance aqui do Ryan, né, no gol do Ryan, não exatamente o Ryan em si, mas o Igor Thiago. A pressão que o Igor Thiago dá é diferenciada demais. Ele faz uma. Em 3 segundos ele já chega no goleiro, cara. Ele realmente, assim. O Igor Thiago, ele é o tipo de cara que não tem aquela técnica aprimorada. Mas a pressão que ele coloca no jogador é diferenciado, viu? É bem diferenciado. O Igor Thiago realmente está sendo uma grande surpresa nessa seleção. Eu quero ver muito ele fazer esse. Eu acredito que ele pode ser sim o 9 da seleção aí, vamos dizer. Ou talvez fazer até um papel de falso 9 porque ele tem uma corrida muito boa. Ele não é ele não é aquele centroavante fixo, né? Ele é um centroavante que conduz a área, sai, volta, pega a bola. E aqui já tá 3-1. Mais um chute do. Tava até com dúvida quem tinha feito o terceiro gol. Mas aí eu vi que foi o Paquetá, né? Que fez o terceiro gol. Belo chute do Paquetá. Realmente ele tem um ótimo chute de distância. Cruzamento. O Lucas Paquetá chegou. Lógico, também deu uma sorte também porque a bola desviou também, né? Mas de qualquer forma acredito que o goleiro não ia conseguir pegar, não. E aqui vem aquele lance do Igor Thiago, né? Que ele driblou o zagueiro. E acabou que o goleiro triscou nele e derrubou ele no chão e foi marcado o pênalti. Não tem nem o que discutir nesse lance aqui. Realmente o goleiro foi um pouco imprudente nessa falta aqui. Agora, uma questão que eu queria colocar com vocês. Eu tava pensando aqui durante o jogo, eu fiquei pensando assim, quem que deveria ser o batedor oficial na seleção? Porque assim, é óbvio, o Neymar não tem nem o que discutir. Para mim, um dos melhores batedores de pênalti, né, da seleção. E do mundo, na verdade, o Neymar. Mas o Igor Thiago, cara, eu acho assim que esse ano ele tá sendo muito bom pra bater. Assim, acho que o cara não errou. Acho que se ele errou só um pênalti até esse ano. Tá jogando muita bola e tem, assim, na questão do pênalti, ele tem um toque parecido com o do Neymar, né? Só que o Neymar ele espera um pouquinho até o último segundo a mais e o Igor Thiago ele já solta um pouquinho antes. Mas os dois, pra mim, são muito parecidos. A explosão que ele tem é desproporcional demais. Eu acho um jogador formidável por um cara desse já na Premier League tá fazendo o que tá fazendo. Imagina se fosse aqui no Brasil. Tá doido. Aqui não pode. Esse lance aqui agora já tá nos 35 do segundo tempo. Cruzamento do Lucas Paquetá de novo. Encontrou o Danilo. Danilo driblou o jogador e bateu pro gol e partiu pro abraço. Danilo realmente é um cara diferenciado. Não é porque eu sou botafoguense não, mas realmente ele tá jogando muita bola mesmo. Acredito que nem vai ficar no Botafogo, sei que isso não tem nada a ver com o Brasil, mas ele joga muita bola mesmo. E o Lucas Paquetá e o Danilo pode ser um grande achado no futebol, no Brasil hoje, viu? Se o Flamengo conseguir levar ele, eu vou ficar muito triste, mas vai dar certo. Mas realmente, o Danilo tá jogando muito e o Lucas Paquetá também, me surpreendeu nisso aí. E assim se encerra. O 6-1 foi. 6-1 não, né? 6-2. Que ainda tem mais o gol aqui do Panamá. O Panamá vem driblando. Danilo tirou. E o jogador. Eu não sei como. Eu tava até tentando analisar. Eu acredito assim que. Eu não vou colocar que foi a culpa da defesa do Brasil. Mas assim. Deixaram o jogador do Panamá. Desculpa, eu não sei realmente o nome dele. Porque eu não tô aparecendo o nome da camisa aqui. Mas assim, deixaram ele muito sozinho ali naquela parte, não tem ninguém para marcar. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho com o Ancelotti, porque eu acho que tem uma falha de marcação
aqui não, no meio de campo. E se deixar uma brecha desse aqui para times melhores, como a Argentina, que são a França, que são as favoritas, eu não sei não o que pode dar não, viu? Vamos torcer que dê certo, mas não tô muito confiante nessa parte não. Também não tinha como o Edson pegar também, não tem responsabilidade do Edson também. Eu acho que foi falta mais do Danilo, acho que o Danilo devia ter aproximado mais do jogador. E aí, acabou. Gente, eu acredito assim, analisando só o final do jogo, eu acredito que sim, que foi jogos distintos. Eu acredito que o Brasil do segundo tempo foi melhor sim do que o Brasil do primeiro tempo. Mas eu acredito assim que o Brasil pode evoluir muito. Eu também estou muito curioso para saber o que vai acontecer no jogo, se eu não me engano é contra o Egito, né? Eu quero saber também, principalmente quando entrar o Neymar nos jogos, não vai jogar agora, né, nesses amistosos, mas quando entrar o Neymar eu quero entender o que ele vai fazer, que tipo de planejamento que o Ancelotti está pensando em fazer. Mas espero que sim, que dê tudo certo, que se encontre. Eu acredito que o Danilo e o Paquetá, bom, pelo menos o Paquetá nesse jogo, né, não sei nos outros jogos, eu acredito que ele tem que ser sim titular. Mas vamos ver o que vai seguir aí. Gente, se inscreva no canal. Agradeço a todos aí, viu? Toda semana a gente vai ter reacts assim. Um grande abraço aí. Se cuidem, gente.